Na madrugada de hoje, um grupo de criminosos do chamado Novo Cangaço. São grupos organizados que atacam cidades pequenas. Atacou uma agência bancária e o quartel da Polícia Militar em Guaxupé, no estado de Minas Gerais. O repórter Rodrigo Costa, da Jovem Pan Poços de Caldas, está ao vivo e traz mais informações. Boa tarde, Rodrigo. Há algum tempo atrás já aconteceu uma ação do Novo Cangaço numa cidade do interior de Minas. Como foi desta vez e como é a estratégia desses criminosos que se organizam para atacar cidades que têm um policiamento menor por serem menores? Olá, Capês. Boa tarde. O cenário é de extrema organização por parte dos integrantes do Novo Cangaço. Esses assaltantes, eles utilizaram explosivos para invadir o banco e dispararam contra o quartel da Polícia Militar em uma ação que durou aproximadamente 40 minutos na cidade de Guaxupé, no sul de Minas, aqui onde eu estou. De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos chegaram em veículos de grande porte e se dividiram em duas frentes. Enquanto uma parte atacava o quartel, impedindo a saída dos policiais, a outra explodia caixas eletrônicos e o cofre principal de uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade. O armamento utilizado foi um armamento pesado, um armamento militar. Projéteis, inclusive, ficaram espalhados por toda a cidade, mostrando que os criminosos estavam fortemente municiados. Testemunhas relataram momentos de pânico por parte dos moradores. Guaxupé é uma cidade relativamente pequena no sul de Minas. Até o momento não há informações sobre feridos ou sobre o montante levado pelos assaltantes. A Polícia Civil já iniciou as investigações. Os carros utilizados nessa ação já foram, inclusive, localizados na zona rural da cidade. E o mais interessante é que, no momento da fuga, eles espalharam pregos retorcidos para impedir que a polícia conseguisse alcançá-los, o que mostra, evidentemente, toda uma organização nesse caso. A polícia chegou a bloquear as saídas da cidade, um helicóptero foi utilizado, mas até o momento, como eu disse, ninguém foi localizado. Inclusive, a polícia pede informações para quem tiver e denúncias através do telefone 181. Em nota, o governo do estado de Minas Gerais se posicionou e afirmou que seguem as buscas pelos criminosos envolvidos nos ataques. O vice-governador de Minas Gerais, que é o Matheus Simões, ele disse que o ataque do Novo Cangaço traz preocupação, mas que esse tipo de ataque tem reduzido na cidade. De fato, em Minas Gerais, muitas cidades pequenas já sofreram com esse tipo de ação. Há uma diminuição nos casos relatados, mas de qualquer forma, o fato é que essa noite aqui em Guaxupé, nós tivemos mais uma vez o Novo Cangaço em ação. E essas ações, Capês, elas acontecem em cidades de porte pequeno, em cidades com poucos habitantes, em virtude até do fácil acesso às estradas. Essa é uma característica que influencia a escolha das cidades por parte dos integrantes dessa organização, Capês. Muito obrigado pela sua participação e pela sua informação precisa. Bom repórter, nosso querido Rodrigo. Minha querida Raquel Galinatti, já aconteceu, Botucatu, a questão de 2, 3 anos, foi tomada por criminosos também, uma cidade próspera aqui no estado de São Paulo. E isso acontece vez por outra, porque no interior tem um menor policiamento. Você sabia, Raquel, quando eu fui nomeado promotor de justiça em Descalvado, conhece Descalvado? Não. Fica a 220 quilômetros aqui de Espelhaenguera, capital do frango. Eu cheguei em janeiro de 1989 em Descalvado. Teve 2 assaltos com estrutura de organização criminosa, um no Banco do Brasil e outro no então Banespa. Falei, mas o que está acontecendo? Nós passamos a realizar comandos na entrada e na saída da cidade regularmente. E aí não tivemos mais problema. Porque realmente, nestas cidades, a estrutura não está preparada para essas grandes ações. E lá tem banco, tem dinheiro, tem empresas, tem empresários que podem ser sequestrados. Será que nem no interior vamos ter paz, Raquel Galinatti? Infelizmente, quando a gente vê ações dessa forma, subjugando toda uma comunidade, toda uma cidade e verdadeiros cangaceiros modernos ali, tocando terror geral, a gente vê algumas deficiências.
E, obviamente, é a deficiência de antecipar os atos criminosos de facções organizacionais. Essas facções criminosas, elas podem ser rastreadas, monitoradas e devem pela Polícia Civil. Mas aqui eu aponto um outro problema: a ausência de prioridade do governador Zema, de Minas Gerais, em estruturar a Polícia Civil de Minas Gerais. Desde 2015, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais amarga com salários deficitários que figuram no último ranking da federação, num comparativo nacional. Existe ali um descaso com os policiais civis na contratação de efetivo, de estruturação e de dignidade. O governador Zema, ele parece que olha para a Polícia Civil do seu próprio estado como verdadeiros servidores de quinta categoria. A partir do momento em que o governador não olha como prioridade a sua própria polícia judiciária, claro que ele coloca em xeque e subjuga toda a população do seu estado. Ele deve estruturar a polícia, pagar salário adequado e contratar policiais, tratar com dignidade aquela que pode sim antecipar e prever atos criminosos, desmantelando essas facções criminosas. Rodolfo Maris, você, inclusive, já chegou a apresentar vários programas importantes nessa área de segurança e milita também. Eu queria te ouvir. Inclusive, um grande abraço, estamos na torcida pelo flagrante. Capês, é um modo operandi que já vem a longo prazo, né? O negócio a longo prazo não, já vem há muito tempo. A gente está falando disso aqui hoje, foi em Guaxupé, uma cidade de Minas Gerais, e amanhã vai ser numa outra cidadezinha do interior. Eles agora sabem que esse tipo de ação sempre é mais assertiva do que você entrar num banco hoje numa grande cidade. Então eles fazem reféns, né? As pessoas, os moradores que estão ali, a pequena delegacia, os poucos policiais que fazem parte dessas pequenas cidades também são feitas de refém. Ou seja, é um crime extremamente organizado, mas isso mostra que o crime organizado está sendo combatido de uma forma intensiva, porque quando coloca a mão no bolso, quando grandes apreensões de carretas vindo da Bolívia, vindo do Paraguai, chega aqui na fronteira com São Paulo e é apreendida, eles perdem milhões e milhões. E o que eles fazem? Eles vão lá e recorrem a esse tipo de bandidagem, esse tipo de crime, para levantar dinheiro para a facção criminosa. Ou seja, já estão de olho. Eu tenho um grande amigo na Polícia Civil que combate também esse crime. E eu acho que a inteligência da Polícia Civil vem trabalhando de uma forma assertiva, mesmo na ação de Guaxupé não ter sido, mas muitas outras ações desses criminosos já foram investigadas e graças à agência que é a inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar em conjunto, conseguiram aí deter esses criminosos. Uma pena que tenha acontecido em Guaxupé. Rodolfo Maris. Diogo da Luz. Diogo da Luz. Tá passada a bola. Olha, isso vai acontecer em muitos lugares, mas tem algumas cidades que em alguns momentos ficam mais cheias de dinheiro e isso talvez atraia mais os bandidos, né? Guaxupé não é uma cidade grande, tem 50 e poucos mil habitantes, mas é sede da maior cooperativa do mundo, que é a Cochupé, que é a cooperativa de café, que está com preço nas alturas. Eles comercializam por ano coisa de 6 milhões de sacas de café, o que dá um faturamento para eles de dezenas de bilhões de reais. Então, seguramente, os bancos lá estão com muito dinheiro e aí deve ter chamado a atenção dos assaltantes. É que o crime é tão organizado nesse aspecto que você trouxe um fato aqui que, com certeza, na hora de planejar esse assalto, esse crime, eles colocaram isso em evidência. Porque não ia ser eles não iam escolher Guaxupé de uma forma aleatória. Concordo plenamente, e aí que entra aquilo que eu sempre digo. É preciso ter inteligência, o máximo de inteligência na polícia, porque sabendo aonde estão os maiores riscos para começar a trabalhar e assim por diante, né? Perfeito.